Mm, Bien, hacemos la formalidad de las buenas noches y darle la bienvenida a cada uno, a cada una, dando gracias al Señor por este tiempo donde podemos compartir en el mes de la Biblia, este, algo que tiene que ver con justamente la orientación de la Biblia para nuestro diario vivir. Ya Gabriela va a hacer la presentación más adecuada del tema y quien va a acompañarnos en esta noche. Siempre nos gusta contar un poquito de la universidad y de la facultad para quienes no nos conocen. UCEL es la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que está en Rosario, Argentina, y la universidad tiene aproximadamente 32 años, pero nace de un colegio metodista, el Centro Educativo Latinoamericano, que tiene 150 años justamente cumplido en mayo de este año. Así que siempre ha sido una mirada del metodismo como carisma de desarrollo, plantar una iglesia y plantar al lado de la iglesia una escuela. Esto lo vemos en distintos lados dentro de América Ujú. Latina. Nuestra facultad contiene cuatro facultades, perdón, nuestra universidad contiene cuatro facultades. La facultad de química, que tiene carreras tanto de nutrición como de ingeniería, como también la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, también allí varias carreras y algunos posgrados, también la de Ciencias Jurídicas y Sociales, y nuestra facultad, que es una facultad la más noble, la más joven de nuestra universidad, que es la Facultad de Ciencias de la Religión, que ya tiene algunas carreras de grado, como la licenciatura en teología y también un posgrado en teología bíblica, y ambas cosas están aprobadas por el Ministerio de Educación y con todos los eh, regímenes oficiales para tener una titulación oficial. Así que estamos muy contentos de eso. También tenemos varias diplomaturas en este momento. Se está dando una sobre historia del protestantismo con un muy buen nivel y con muy buena participación de estudiantes, y distintas otras actividades que son de investigación y profundización del pensamiento, la reflexión, la charla, la conversación, el debate, entendiendo que la formación continua siempre es algo muy importante para el trabajo de la fe en nuestras comunidades y en los distintos lugares que el Señor nos ponga al servicio del ministerio. Así que este, para nosotros es también muy grato en este mes de la Biblia desarrollar algo que tenga que ver con la Biblia, aunque no sea en profundidad, sí siempre sirve como divulgación y una manera de estimularnos a ser personas de la palabra, ser personas que se dejan orientar en la palabra y en la guía del Espíritu. Así que, sin más, dejo a Gabriela para que haga la presentación específica del tema, dándole nuevamente la bienvenida a este encuentro. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y me voy a dar un gusto que es presentarlo a Pablo y a su conferencia sobre escritos paulinos, orientaciones para una vida de fe. Y Pablo Roberto García es licenciado, magíster y doctor en estudios religiosos por la Universidad Metodista de San Pablo, donde ejerció durante 37 años como profesor de la licenciatura en teología, donde también fue decano y durante 13 años profesor del programa de posgrado en estudios religiosos. Es profesor visitante en la UCEL, en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, aquí en Rosario, en la República Argentina. Es especialista en estudio de la Biblia, pastor metodista y coordinador del Hub de Brasil de GBM, y además un amigo, un hermano. Así que te damos la bienvenida a Pablo y damos gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias, Gaby. Y muchas gracias. Yo tengo un aprecio muy grande cuando la presentación termina, un amigo, porque é isto que
es muy bueno. Ah, y hablar, por ejemplo, de la Biblia para mí es un placer muy grande, especialmente en los meses de la Biblia. Y trabajar con Pablo, el apóstolo Pablo, hay que hacer las diferencias. Es también un reto muy grande, porque Pablo tiene a lo largo de los tiempos despertado pasión o una aversión muy grande, un, un enojo muy grande, porque Pablo, las personas tienen así, es alguien que fue un organizador de la iglesia, alguien que fue una persona que se quitó los derechos de las mujeres y otras cosas más. Por eso yo quería invitar a mirar de una manera distinta los escritos de Pablo para mostrar que estes escritos hablan para la vida de sus comunidades y por eso debemos interpretar también para la vida de nuestras comunidades. Y yo voy también a presentar una manera distinta de mirar el cristianismo primitivo, porque así podemos entender un poco más los escritos, la hermenéutica de los escritos y los retos que se presentan para nuestras vidas. Yo voy a compartir acá una presentación. Oh, espero que se pueda ver. Perfecto. Estoy acá buscando. Empezamos con una mirada del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo, tradicionalmente yo voy, un momento, tradicionalmente, el cristianismo primitivo siempre fue visto como, en primer lugar, uno. Empieza en lo lugar de nacimiento de Cristo, en la otra pantalla yo tengo la palabra en español, pero yo no aprendo nunca cómo se habla lo local donde Cristo se ha nacido. Y se queda en el cuarto século como una historia única. También se hace una separación en el siglo primero, que siglo primero es Nuevo Testamento. Siglo II, historia de la iglesia, especialmente de los padres de la iglesia. Entonces vai se quebrando lá o estudo do cristianismo primitivo e em linha contínua. Eu queria invitar a ter uma perspectiva um pouco distinta de isto. Primeiro, que o cristianismo, que era mirado como uma coisa, e os conflitos eram conflitos dentro do cristianismo, em verdade, acá está pesebre. Eu não vou aprender nunca esta palavra. Del pesebre hasta la oficialización, tiene una historia, ya nació cristiano y, y el cristianismo era un único movimiento. Pero hay que mirar un nuevo concepto. El mundo greco-romano era marcado por escuelas del pensamiento. Conhecemos platonismos, conhecemos os cínicos, conhecemos as escolas clássicas, e isso muitas vezes ha sido perguntado: e o cristianismo, será que teria algo assim? E quando leemos os escritos de Pablo, percebemos que, quando escreve para os coríntios, em sua carta, sua primeira carta, ele habla: Me refiro al hecho de que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Cristo está dividido, Pablo, Apolo. Mira, Pablo ha sido el fundador de la comunidad de Corintios.
liderança que é conhecida por la comunidade. Apolo, um predicador muito bueno que conhecia o batismo de Juan, segundo Atos dos Apóstolos, que também está em Corinto. Então você poderia dizer, bueno, são lideranças que são muito próximas à comunidade que estão divididas. Pero Cefas, Pedro, não ha passado por Corinto. Não se tiene nenhuma história de que Cefas se ha estado em Corinto. Ou seja, temos dentro de uma comunidade cristiana em que ha sido criada por Pablo um grupo que se identifica como seguidor de Cefas. Isto indica que o cristianismo tinha então linhas mais distintas, escolas que vão se organizando. Um cristianismo mais judaico de Cefas, um cristianismo mais gentílico de Pablo, um cristianismo de Juan. Ou seja, o cristianismo não ha nascido com uma identidade muito definida. Havia movimentos, havia escolas que se encontram, que se unem, que se separam. Assim, quando miramos uma, uma perspectiva distinta, poderíamos dizer o seguinte: primeiro, o cristianismo se pode dividir em algumas fechas muito distintas. De 50 hasta 70, quando temos os escritos de Pablo, e em 67, possivelmente, o escrito de Marcos, o cristianismo vivia a expectativa do regresso iminente de Cristo. Cristo vuelve amanhã. Pero quando chega os anos 70, 80, Pablo ha morrido, Pedro ha morrido, os liderazgos morrem. Como que nós vamos nos organizar? Ela pergunta. Nos parece que Cristo não vem tão, tão rápido como pensamos, tão imediatamente quando pensávamos. Como organizar a vida da comunidade? E aí se começa um conjunto de escritos, onde se tem, dentro da tradição de Pedro, o Evangelho de Mateus, tiene também os escritos de Lucas, Juan. Entonces empieza a discutir la presencia en el mundo, la continuidad en la sociedad, cómo vivir en la sociedad hasta que Jesús vuelva. Entonces es una preocupación con la continuidad de la vida. Porque quando se espera que Cristo vai volver muito rápido, não se preocupa em eleger novos liderazgos, não necessita de novos liderazgos, porque o que já temos é suficiente hasta que Cristo venha. Não se casa. As pessoas perguntam para Pablo: ¿hay que se casar? ¿Hay que contrair matrimônio? Não sei se ¿hay que contrair matrimônio? Não, não, não. Pode esperar um pouco. Ainda bem que Pablo disse: bueno, você não pode esperar, por favor, se case para que. Porque senão as pessoas teriam parado de casar e o cristianismo teria acabado já em primeiro siglo. Então não se preocupa com o casamento, com a família, com a pertenência à sociedade, como se relaciona com as autoridades, apenas espera a volta de Cristo. Pero acá já se habla um pouco mais de la vida. Mateo habla sobre a comunidade cristiana, el perdão. E também se precisa de novos liderazgos. Acá estão as cartas que quem estuda teologia aprende a chamar de deuteropaulinas. Eu não aprecio muito este nome porque tem uma conotação um pouco negativa. Eu prefiro as cartas de memória paulina, porque quando se necessita elegir novos liderazgos, se busca a memória do relacionamento de Pablo com Tito, de Pablo com Timóteo, como paradigma para
la elección. Pero nosotros no nos damos cuenta que en este tiempo Clemente de Roma también está empezando su ministerio de 88 hasta 97. O sea, los padres de la iglesia son paralelos acá, están juntos con este periodo. Cuando lo capítulo 21 de Juan está hablando sobre la vocación de Pedro, que morreu em 64, este texto é do ano 90, por aí, se conta a história de Pedro para servir como um paradigma para eleger um liderazgo. Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna são os liderazgos que estão sendo eleitos por la igreja para estar adiante de las comunidades. E depois, a partir do ano 100 hasta 150, então, se tiene a estruturação da igreja. Ou seja, quando leemos os escritos bíblicos, não temos um tratado sistemático de como ser cristiano para todos os tempos. Temos orientações para a vida das comunidades que estão vivendo os dramas que estão acá. Los textos se inseren en la vida y hablan con la vida de las comunidades. Por isso, hay cosas muy radicales, pero hay también situaciones en que hay retrocesos. Porque cuando se necesita pensar la continuidad, muchas veces los modelos que se tienen no son los mejores, son los que se tienen. E por isso vamos mirar algumas destas situações donde o cristianismo de Pablo necessitou orientar a vida das comunidades. E mais especialmente quero chamar a atenção que muitas vezes se tornam dogmas para nós outros. O que não era dogma era uma resposta pastoral para uma situação muito concreta. Como que se uma pessoa busca Fabian e diz: Fabian, estou em uma crise muito grande de ansiedade, que hago? Ele assim: por favor, tome um tempo, vacaciones. E a pessoa, sim, muitas graças. E a partir daí se cria uma religião que o cristianismo é caracterizado por las vacaciones. Seria muito bueno, pero não é isto. É uma resposta para uma situação específica que tem a ver com a vida de uma pessoa, pero muitas vezes se cambia em uma regra ortodoxa para toda a igreja. Então, a primeira questão que havia, como dissemos, quando Pablo está escrevendo, e quando pego Romanos, Gálatas, Coríntios, as cartas, Filemão, a preocupação de Pablo é: Cristo vai volver, e vai volver amanhã. Porque Pablo dizia assim, em nos Tessalonicenses: Nosotros que estivemos vivos quando ele volver, Pablo se incluía em los que estariam vivos em la volta de Cristo. Então, Pablo quer que as pessoas tenham a fidelidade ao Evangelho de la Gracia. Quando Pablo escreve suas cartas, tem uma urgência muito grande. Se habla de la conversión de Pablo. É um pouco problemática esta frase, porque era um judeu religioso que praticava sua religião e que, em perseguição aos cristianos, tem uma experiência religiosa que faz com que ele cambie. Pablo não cambia de religião, não rompe com o judaísmo,
continúa hablando de la ley, continúa hablando de los padres de la iglesia. Pablo rompe con el legalismo. La experiencia de Pablo es que el judaísmo legalista llevó a ello a matar cristianos. Entonces, cuando Pablo habla de la gracia, de la gracia, hay que ser muy cuidadoso con esta palabra. Hay gracia, porque si no se da gracia, ahí no es gracia, ¿no? Que tiene en la carne que podemos encontrar en los asados ahí de Argentina. Pero cuando se habla de la gracia, está hablando de un Dios donde nosotros no tenemos mérito alguno para merecer nada de Dios, y por eso nadie es mejor que, que nadie. Todos son iguales. Esta es la gran ruptura. Por eso Pablo es muy radical con esto. Y cuanto a las otras cosas, del matrimonio y la iglesia, Pablo está preocupado con la vinda de Cristo. Mas, cuando llega los años 80, hay un problema muy serio. Hay que definir la elección de nuevos liderazgos, la participación de la mujer en la iglesia. No que hay que definir la participación de la mujer en la iglesia, hay que definir el problema del matrimonio. Hay que definir también el problema de la educación. ¿Cómo se educa un cristiano? La organización de la familia y la organización con las relaciones con el mundo patronal. Las autoridades, amos con esclavos, esclavos con amos, esposas e hijos. Así, yo voy a mirar dos temas, así, en la verdad, con tres abordajes. A primera, la elección de liderazgo. Ao hablar de textos, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Juan 21 también, ao hablar sobre esses textos, miramos muitas vezes, mira, Pablo, Timóteo, como Pablo eras muito amoroso. Não, não é isto que é o objetivo que tiene los textos. Há um texto que Pablo habla assim, que aparece assim, em Timoteo. No tengas mucha presa de impor sus manos sobre nadie, porque se torna participante del pecado. Eh, las buenas obras, los pecados de algunos, se tiene mucho claro desde siempre, pero de otros só en los juicios se saberá. No beba só água, beba um pouco de vino por causa de suas debilidades e por causa de suas fragilidades. As buenas obras, as que, as que são, se pode perceber, e as que são ocultas não se pode esconder por todo o tempo. Então, é um texto que hace o texto del vino em meio de la discussão de impor as manos sobre as pessoas. Primeiro, Pablo está hablando, el texto, la memoria, la comunidade que está resgatando a memória de Pablo está dizendo, primeiro, não se pode elegir pessoas, está um pouco antes no texto, por prejuízo ou por prediletismo, porque eu quero este, não quero aquilo. Não haga isto porque se torna participante del pecado del outro. Não se percebe los pecados de las personas. También, mira,
mucho cuidado cuando elige las personas para no también no elegir los frágiles, los débiles. Porque se hiciera esto, Timoteo não seria um liderazgo. Ou seja, são histórias que trazem à memória que não se pode elegir isto. Qual é a critéria para mirar para a eleição de um novo liderazgo? Há que eleger pessoas que têm buenas obras. Há que mirar a vida de las personas. Porque os pecados se pueden esconder, pero las buenas obras não. Então, se habla del texto, pero está se criando critérios que não se pode elegir pessoas porque são mejores em la opinião de quem está haciendo a eleição. Não se pode não elegir pessoas porque, em la opinião de quem está haciendo la eleição, não é uma pessoa buena, em sua opinião. Ou também porque é muito fraco, débil, e porque tem uma dificuldade, uma deficiência, um problema de saúde. Há que mirar a vida da pessoa. É um critério. Como se pode substituir um Pablo? Como se pode substituir um Pedro? Teremos um Clemente Romano, teremos um Inácio de Antioquia surgindo em este período, que vem preencher, que vem cobrir estes critérios. Pero também é um alerta para nós hoje. É muito interessante que muitas vezes, quando vamos elegir pessoas em la igreja, quando a pessoa pensa como nós outros, tem as mesmas ideias, então é uma resposta de Deus às minhas orações. Se a pessoa não é muito boa, não concorda muito comigo, então tem demônio, é alguém que merece ser colocado de lado. E muitas vezes os critérios de la salud. Eu me acuerdo que na fecha eu era decano de la faculdade de teologia e um pastor de minha conferência metodista fez uma ligação telefônica para mim e disse: por favor, estou com um problema. Há acá um jovem em minha igreja que se diz vocacionado para o ministério, que prega, que tem uma pregação muito boa, pero não enxerga, é um cego, não sei se é assim que se habla, cego, que não tem a visão. E eu disse para ele que não pode estudar teologia porque não tem a visão. É isto mesmo? Eu falei, não. Se ele tem um problema de la visão, é um reto para nós outros, porque se Deus ha vocacionado, cabe a nós outros prepará-lo para viver a vocação pastoral. Pero depois, quando fui a fazer um curso preparatório, também, não pode porque não tem a visão. Ele disse, não, Pablo Garcia disse que eu posso. E ligaram para mim assim, não, não é nossa possibilidade de ter uma ensinância mais tranquila ou não que define quem Deus vocaciona. Deus llama e nós hacemos nosso rol, nosso rol. Então, Pablo habla sobre a vida e seus seguidores, depois, quando empiezam a mirar novos liderazgos, usam como modelo como que Pablo se relacionou com Timóteo, com Tito, pero como não para contar histórias, pero para definir paradigmas para a vida de fé. Hablar de Timoteo, hablar de Tito é hablar de paradigmas para a vida de fé. Por outro lado, também se necessitou discutir a educação. Há uma palavra
Yo prefiero hablar paidia, pero se habla paideia. Ah, lá em português se transliterou para paideia, eu não sei como que ficou em espanhol. Pero paideia era um conceito filosófico grego de como que se forma o homem grego. E acá homem é homem, a sociedade grega. Werner Jaeger ha escrito este livro que é um clássico sobre o pensamento, a formação do homem grego. Então, paideia eram os critérios de honor, de vergüenza, que definiam o que é ser um verdadeiro homem grego. No cristianismo, há que também formar seus jovens, os hijos. Lo próprio Werner Jäger, escreveu um pequeno livro sobre cristianismo primitivo e a paideia grega, porque ele percebeu que se utilizava em lo cristianismo também conceitos de la paidia, pero não é como la paidia grega. Toda escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em la justiça. Ou seja, a ensinância cristiana é uma ensinância que hace com que os novos cristianos, que os hijos, que as hijas puedan crescer em justiça. Não é como o homem grego, é a partir de critérios distintos. Ou também em Efésios, não provoqueis a ira de vossos hijos, sino procure educá-los em la disciplina, a demonstração do Senhor. E acá se põe a demonstrações, pero é em paidia e a não seria, não tecia curio. Ou seja, no pensamento e na paidia del Senhor. Los cristianos educan sus hijos e hijas con criterios de justicia y con la mente de lo Señor, la mentalidad de Cristo. Un cristiano es distinto del hombre griego. Isto vai mostrando como que são respostas para a vida. Porque a grande tentação da igreja em este momento é se tornar como a sociedade, um espejo da sociedade. E o cristianismo vai buscar ser distinto de los critérios de honra, de vergüenza de la sociedade. La honra de um cristiano é la justicia. La honra de um cristiano é o pensamento, la mente, la organización de la vida a partir de la mente de los nous del Señor. Entonces, uno, los liderazgos han de ser vistos a partir de la vida. Los niños han que ser educados para la justicia, para el pensamiento del Señor. Estoy pegando apenas alguns desses retos que se tiene. E o matrimônio, que é o mais problemático. E acá eu vou ser um pouco mais rápido, porque há que ter tempo para as conversas, e como eu sei que este programa está preparado para se desligar em pouco tempo, brincava com o Fabian que eu vou falar 2 horas, ele falou, pode falar quanto tempo quiser, com 1 hora e 15 nós outros cerramos lá
la transmisión. Un chiste, una broma que Fabián y yo estábamos haciendo. Pero lo matrimonio en el mundo greco-romano, en el mundo antiguo, no es como el matrimonio para nosotros hoy. El matrimonio, la constitución de familia para nosotros es algo de lo ambiente privado. Pero en el mundo greco-romano y también en el mundo judaico, el matrimonio era un acuerdo público, era un acierto que organizaba la vida. Judith Perkins, estou citando acá um texto que trabalha a Pablo e Tecla, que depois vou falar, afirma assim: el matrimonio y la armonía familiar también se destacavam en los escritos políticos. Ou seja, no mundo greco-romano, os escritos políticos destacavam o matrimônio e a harmonia familiar. Era uma preocupação da política, o matrimônio e a harmonia familiar, já que promovem a importância e a necessidade da harmonia cívica. Quando se define a família e os roles que se tem que cumprir, isto organiza a sociedade. Por isso, a família é um espejo da sociedade e a sociedade é um espejo da família em la organização e los roles. Qualquer coisa que tira isto de seu contexto é um problema não só para a família, pero também para a sociedade, porque desestabiliza as estruturas sociais. Havia um dito que dizia que um rei macedônio cuida de seu império como um macedônio cuida de sua casa. São figuras, a maneira de atuar é a mesma. Então, quando o cristianismo entende que há que continuar, há que definir o matrimônio. E em esta hora, o papel da mulher se queda debaixo de la organização do Estado. E isso vai impactar diretamente os escritos bíblicos. Quando pegamos Gálatas, que é um texto de Pablo, la vinda de Cristo, la preocupação com a vinda de Cristo, não pode haver em Cristo, os que são batizados, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos são iguais. Este é um texto radical. Quando temos Efésios, que está na primeira parte, que há que continuar em el mundo, já se tem um cambio. Esposas, está cada uma sujeita a seu marido como el Senhor. Pois el marido é cabeça de la mujer, assim como Cristo é cabeça de la igreja. Mira, la ordem do Estado já empieza a dar toda uma ordem, uma metáfora para a organização de la igreja e também de la família. Pero há acá ainda algo distinto. Porque vai dizer, maridos, amai cada um a sua mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se deu por ela. Então, acá ainda tem uma expectativa de que o marido também se dá por sua mulher. Quando estou um pouco mais adelante em el tempo, mulheres maiores sejam reverentes, não caluniadoras, maestras de bem, e que ensinam aos jovens recém-casados a amar seus maridos, seus filhos, sensatas, puras, buenas, amas de casa, bondosas, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja caluniada. E por fim, 1 Timóteo, que as mulheres se adornem com modéstia, bom juízo,
não com ouro, nem com preciso, com buenas obras, que aprenda em silêncio, com submissão, que não permito que ensine, porque primeiro foi formado. Então, há toda uma mudança de lo rol de la mujer, del papel de la mujer en la iglesia, porque quando a família é definida a partir de los critérios de organização do Estado. Isso traz para nós uma questão muito séria. Porque a partir, por exemplo, dessas leituras se habla, a mulher não pode ter autoridade na igreja. Mira, eu tenho muitas abordagens distintas. E quando eu percebo que é uma habla para um momento e uma organização que reflete um mundo, há que pensar. Eu me acordo que uma vez uma pessoa muito querida, um professor muito querido, dizia assim: se tienes dúvida sobre algum critério, pergunta como que Cristo haria? Como que Cristo teria hecho? Porque quando miramos a mulher para Cristo é uma coisa distinta. Pero nosotros temos a tendência de transformar estes textos em normativos para o papel da mulher em la igreja. Eles, em la verdade, são organizadores de la sociedade e de la família, a partir de la sociedade, donde los roles de las mujeres son definidos por lo Estado. Hay que tener um olhar mais distinto para isso. Por isso é muito interessante que temos perspectivas muito contraditórias. Hechos de Pablo e Tecla é muito interessante, é um escrito extracanônico, um escrito apócrifo, do segundo siglo, está assim entre os anos 100 e 150, mais próximos de 150, em que Tecla é uma mulher que tem um protagonista que se convierte escutando a prédica de Paulo e se transforma em la protagonista. Então, enquanto em 1 Timoteu, que é um pouco, é muito próximo de Hechos de Pablo e Tecla, se tiene, é isto que vimos, Hechos de Pablo e Tecla habla sobre o encratismo, o não casamento, a não prática sexual. Então, quando Pablo entrou na casa de Onesíforo, ele empieza uma pregação sobre o domínio próprio e a ressurreição. É muito interessante que temos domínio próprio e ressurreição como dois critérios de pertenência à fé cristiana. Empieza com uma bem-aventurança que vem de Mateus. Bem-aventurados os límpios de coração, porque verão a Deus. Percebe-se que já há uma mistura com textos que não são de escola paulina, pero que estão acá. Bem-aventurados que conservam casto su cuerpo, porque serão templo de Deus. Bem-aventurados os que têm domínio próprio, porque Deus hablará. Que renunciam a este mundo, porque agradarão a Deus. Porque teniendo mulher, hacen como se no la tuvieran, porque serão herdeiros de Deus. Los casados que se convertem, se quedam e se mantêm em castidade. Abandonam a vida mundana e rugarão ángelos. E os corpos de la Virgem, porque agradarão a Deus e não perderão a recompensa de sua castidade. Isto é visto muito na perspectiva moral del cuerpo. Pero isto é a leitura que se hará a partir do segundo século, terceiro século, siglo. Do segundo, terceiro siglo. Acá, a perspectiva que se tiene hoje é que a negação de la constituição de família é uma forma de não refletir lo Estado. Tecla é uma mulher de família rica
que ao se converter não quer casar com su novio, su madre llama al novio y habla que hay que hacer con que ela se case, pero ela resiste, ela por 2, 3 vezes se tenta martirizá-la e ela se livra do martírio. E Tecla é a protagonista. Pablo tiene pouco espaço acá. Ou seja, no mundo gnóstico, este é um escrito gnóstico, a negação da família é a possibilidade das mulheres terem liderazgo. É muito interessante isto. Ou seja, o mundo gnóstico tiene Tecla, tiene Maria Madalena, tiene muitos liderazgos mulheres, porque não tiene lo espejo de lo matrimônio de acordo com a cidade. Não estou falando que os gnósticos são melhores e que deveríamos ter canonizado os gnósticos. Se isso tivesse acontecido, o cristianismo se havia terminado, porque não teríamos tanto poder de conversão sem procriar. Se convertêssemos todo mundo, os humanos estariam extintos porque não teriam filhos. Então, não é uma questão de juízo, é para entender que por detrás destes textos se habla de la vida. Por detrás desses textos se habla de temas de liderazgo, de la educação, de la família, de las mujeres, para dar uma resposta ao mundo, uma resposta que pode manter. E acá há princípios que se conseguem manter. A questão da justiça, a questão da vida, da importância de não ter um olhar com prejuízo para os outros. Há também situações que há retrocessos. Isto é parte de um movimento que se consolida, pero não se pode canonizar os retrocessos. Como também não se pode canonizar las definições que se hacen como se fossem as únicas. Há que mirar o texto dentro de la vida. Los escritos de Pablo, quando temos 1ª, 2ª Coríntios, Romanos, as cartas de memória paulina, como também textos como Hebreus, 1ª, 2ª Pedro, que é muito distinto, pero que tem ligação, Lucas, Atos, são textos que trazem uma invitação a pensarmos que o cristianismo é uma resposta para a vida, que se insere em la vida. E que estes textos han que ser lidos em diálogo com a vida que temos acá. E a resposta tem que ser promotora de vida, não pode ser promotora de morte. Com este critério, conseguimos fazer com que a Bíblia seja a Bíblia, a palavra de Deus que promove a vida. Então, temos um tempo para falar. Fui muito fiel al tempo, Fabián. Muy bien, Pablo, muy bien. Entonces, como bien decía Pablo, tenemos este tiempo para poder hacer preguntas. Eh, si prometen no extenderse mucho en las preguntas, podemos abrir micrófonos en vez de escribirlas. Eh, quien quiera formularle alguna pregunta a Pablo, podemos hacerlo. ¿Algún comentario? E puede discordar de mí también. Sí, claro. Rompo el hielo. Bueno, gracias Pablo por compartir estos textos, esta revisión crítica de la Biblia
para también entender no solamente el contexto de ese momento, sino cómo traerlo al nuestro. Y por ahí va mi pregunta, ¿sí? Algunas pistas tiraste, pero eh, no, no basta con leer la Biblia, ¿sí? Porque cuando uno la lee, puede hacer como una lectura y dice, ah, leí esto y lo llevo al presente, este, sin mediar ninguna cuestión, ¿sí? Pero aún leyéndola y escudriñándola, estudiándola, no siempre en nuestras comunidades tenemos todos los elementos como vos nos acabas de decir, digamos, ¿no? Entonces, el desafío de nuestras comunidades, ¿cuáles son las claves algunas pistas que uno siempre tiene que tener a la hora de leer la palabra de Dios? ¿Sí? Uhum, Pensando en las comunidades, pensando desde lo pastoral, digamos, ¿no? Es decir, uhum, cómo esto que no siempre tenemos posibilidad en nuestras comunidades, cómo uno puede decir, bueno, yo sé que fue escrito en otro tiempo, fue escrito en un contexto dado, sé que Dios inspiró allí, pero que también Dios inspira ahora en este tiempo, cómo de alguna manera esa, ese texto cobra vida en medio del tiempo que yo vivo y en medio de la comunidad donde yo estoy, ¿no? ¿Y qué pistas, diría, serían qué pistas hermenéuticas, aham. etcétera? ¿Sí? No sé si me seguís Não, não, en la tranquilo, pregunta. pero eu vou responder muito curtito, pero eu gostaria de ter uma hora para responder super pergunta, porque eu creio que é o grande reto. Eu colocaria algumas pistas. A primeira e mais importante. Eu parto de Apocalipse 1:3, que tem lá, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado os que escutam este texto. La Biblia nació para ser leída en comunidad. Los textos que han sido escritos, a las copias que han sido hechas, era para que alguien pudiese hacer la lectura y los otros escucharem. Toda vez que eu leio a Bíblia solo, corro o risco de transformar em espejo de mi deseo. A Bíblia é para ser lida em comunidade. Essa é a primeira parte muito importante. Eu aprendo muito da Bíblia com minha classe de escola dominical. É muito rico. Mesmo sem saber muitas coisas, muitas vezes, o discernimento da comunidade, o estranhamento nos levam a ter que mirar. Segundo, o uso da Bíblia. Carlos Mestres tinha, que é um biblista católico romano acá de Brasil, tinha uma imagem que acho muito linda, que a Bíblia é como que, eu não sei como se chama, que se usa para iluminar o caminho quando se vai para a trilha. Lanterna, não. Como una lámpara, una lumbrera. Lâmpada. Sim, que quando você está em um camping, alguma coisa assim, Linterna, hã? Lan- linterna. Linterna. A Bíblia é como uma linterna. Se te miras, la linterna se queda cego. Se pone sobre su cabeza, tropeça em sua própria sombra, cai tropeçando em sua própria sombra. Quando põe em lo caminho, então se pode caminhar. Muitas vezes queremos entender a Bíblia, queremos saber muitas coisas, muitos dados, muita coisa importante, queremos a língua, os costumes, e miramos tanto a Bíblia que nos quedamos cegos. Outras vezes usamos para iluminar nossa vida e mostrar como não estamos certos, como que nossas ideias estão boas e também a Bíblia é para iluminar o caminho. É uma resposta. A Bíblia é teologia prática, Fabian. É teologia prática, é vida. A Bíblia é resposta à vida. Quando a resposta bíblica não é resposta à Bíblia, não é resposta. É apenas uma frase solta em lo aire. Então, a segunda coisa é isso, como que eu uso a Bíblia? Eu uso a Bíblia para a vida. E a terceira coisa mais importante, a Bíblia, há uns joguetes
Un Lego que todos conocen, que se puede. O que eu posso montar com um Lego? De o que quiser. Eu vou juntando, hago na cidade, hago na pessoa, um barco, um avião. Quando eu era jovem, havia umas maquetes que comprávamos, toda desmontada, e que ia colando e salia. Era um avião, um barco muito lindo. Então, quando se comprava um avião da Segunda Guerra para montar, vinham as peças de plástico e se ia colando uma, e no final se tinha um avião. A Bíblia não é um jogo de Lego. Muitas vezes pegamos os versículos como Lego e vamos grudando um no outro para ser o que queremos com ela. A Bíblia tem um manual, tem um roteiro para montar uma coisa única. E a vida é o critério. E se mira Cristo, se tiene un paradigma para las grandes preguntas. ¿Cómo que Cristo trabaja con la vida? ¿Cómo que se colocaría Cristo actuando en aquella situación? Son paradigmas. Infelizmente, hoy muchas veces las personas montan la Biblia a partir de sus experiencias, pegan los pedazos como Lego y crean una teología que habla de lo suceso, de la fortuna, de la prosperidad, de una serie de cosas, mas eso es apenas un juguete que no es la Biblia. La Biblia tiene un roteiro a ser seguido. Yo voy a me quedar só con esses tres, pero creo que lo primero que es esto de la comunidad, lo segundo, cómo que uso la Biblia, y lo tercero, la Biblia hay que ser vista como algo que no es un juguete de pequeñas peças que se junta para atender nuestro deseo. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Sí, profesor Pablo, gracias. Aquí Sergio de Chile, en Concepción, en el Qué sur de bueno, Chile. Sergio. Ajá. Desde hace mucho tiempo, yo llevo 35 años de pastorado Ujú, y siempre me ha gustado ver con profundidad lo que aporta el pensamiento greco-romano al cristianismo nuestro reciente, porque puedo también suponer que me interesó la época antes del cristianismo precisamente por Ptolomeo y Seleucida, ¿no? Que cómo interfieren en un pensamiento eh, que, que prosperó el judaísmo, las ideas del judaísmo, cómo después el cristianismo se enfrenta también a esas divisiones del pensamiento. Y creo hasta el día de hoy como americano occidental que el pensamiento greco-romano todavía nos rige, ¿no? Nos rige todavía. ujú, Em, el cristianismo entonces con Pablo a la cabeza, con Pedro y con Juan finalmente en el cuarto evangelio trata de profundizar en eso para ponernos en un centro importante. ¿Cómo ves eso en cuanto al aporte que hace Pablo también en su ujú. tarea, en su tarea evangelizadora? Eh, el cristianismo tiene este problema muy serio que él tiene un pensamiento, una elaboración de pensamiento oriental, pero se desarrolla en la sociedad occidental. Y hay que mirar el tiempo todo los retos de esto. Hoy por la tarde estaba con una clase de Apocalipse para el Seminario Metodista de Portugal y estaba hablando un poco lo occidental por causa de la instabilidad de los dioses tenía una necesidad muy grande de prever el futuro.
y el mundo oriental prever el futuro es no confiar en Dios. Entonces es un contrassenso. Lo cristianismo empieza a la predicación de la vuelta de Cristo y las personas preguntan, ¿cuándo será? Y los escritos han que mm, hablar dentro de los criterios del mundo greco-romano, pero sin perder su origen judaica. Entonces, es un texto híbrido. Atos vai dar uma resposta muito interessante. Estou usando isto como um exemplo da dificuldade do cristianismo no primeiro siglo. Atos diz assim, que os discípulos perguntaram para Jesus, quando será o tempo que restaurará o reino de Israel? E Jesus, não vos compete conhecer Cronos nem Kairos. Mas recebereis poder, ou seja, vamos trabalhar, vamos fazer missão. E o texto termina muito divertidamente, muito ironicamente, com os anjos que miram os cielos, como subiu há de descer, vão para hacer o que tiene que hacer. Então, este é o grande drama. Há uma discussão muito intensa com a filosofia grega, como também a educação, a paideia, pero há também todo um critério do mundo oriental que não se pode perder. De um Deus que era, de um Deus que é, que um Deus que será, e há que ter uma confiança em este Deus para viver a vida em lo cotidiano. Como que se pode colocar essas duas coisas juntas? Este é o drama do cristianismo em primeiro siglo. Nós, quando leemos, já somos ocidentais. Já estamos embebidos em toda a cultura e muitas vezes caímos em la tentação que os primeiros cristianos tiveram e que a Bíblia tentou corrigir. Por isso, a Bíblia tem também que servir como uma advertência para nós de que quando Juan, por exemplo, em seu capítulo 1, no prólogo, habla de Logos, que Logos é este? Ah, é logo do mundo de Heráclito, de la filosofia grega. Não, é logos de Gênesis 1 que está hablando. Não, é de la mística judaica del segundo templo que também hace essa discussão que você estava falando. Então, há que trabalhar entendendo que é um diálogo muito importante, tenso, com contradições, pero que busca estabelecer uma critéria de continuidade. Este é o grande reto. Como que nós podemos não nos perder em nossa cultura ocidental e ocidentalizar ainda mais o cristianismo que é oriental. Gracias, Pablo. Gracias. Graças. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, vamos a ir. Guillermo. Sí, en referencia a lo que mencionaba de Timoteo, hay un problema con la traducción de ese pasaje, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, porque la Aham, traducción correcta, de acuerdo a las últimas revisiones que se han hecho, uhum, sería toda escritura, porque cuando ese texto se usa muchas veces, sin pensar que cuando se escribe eso, el Nuevo Testamento no existía, uhum, sino que la referencia es a cualquier escrito. Ya todo escrito inspirado por Dios lo que puede servir, aham, pero se lo referencia, la mayoría de las veces en las iglesias, a la Biblia. O sea, cuando se habla de las escrituras, se habla de la Biblia. Entonces, uhum. toda la escritura, y es una tergiversación del sentido de lo que está escrito. Entonces cambia mucho del sentido de todo lo que se está expresando. Uhum.
yo diría sí. Primero, la escritura en lo primero momento son la ley y los profetas. Claro, Después, los escritos sapienciales, salmos y provérbios ya están también caminando por esto. Cuando Timoteo está escribiendo, ya se tiene el inicio de las primeras colecciones de cartas de Pablo. Entonces, o sea, el cristianismo es la religión de los escritos, de la escritura, que es un poco más largo, como te hablas, do que el canon. Pero o que o texto está diciendo no es así, porque nosotros temos toda a escritura é inspirada. Mujer, cálete, porque é inspiração de Deus. Mira, usa o critério da inspiração. Não. Toda a escritura é inspirada para a educação, ou seja, se não está educando, se não está trazendo a mentalidade do Senhor, não é escritura, é um pouco uma leitura distinta que se pode fazer. A inspiração da escritura é quando ela pode educar para a justiça, pode educar para o pensamento de Deus. Então, aí a inspiração está presente. Quando é apenas um selo, não sei, uma estampa de qualidade, aí então não se tem este conceito de inspiração. Por isso, eu diria assim que mais do que quantos livros temos nós para nos inspirar, a pergunta é como nós usamos estes livros. A inspiração é para. Quando não se tiene o efeito de la inspiração, não há inspiração. Quando a escritura promove a morte, a divisão, a violência, a inspiração não está presente. Não sei se me quedei claro, pero Bien, Pablo, queremos agradecerte, queremos que guardes algo para tu trabajo aquí en Rosario el día jueves con capellanes y capellanas, así que sim, vamos a dejarte descansar agradeciéndote por este tiempo de trabajo, por el tiempo previo de preparación que has tenido para este encuentro y reiteramos el agradecimiento al Señor por tu vida, por lo que ha hecho en tu vida, lo que hace y por lo que hará. Así que agradecidos por encontrarnos compartiendo el mismo camino, el mismo andar. Y también queremos agradecerle a quienes esta noche tarde han estado aquí presentes en esta actividad de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Gracias, Paulo, nuevamente. Las y los invitamos a entrar a la página web de la facultad para ver las diferentes ofertas, como comentaba Fabián al inicio, y poder sumarse en algunas de las propuestas que tenemos, que son todas a distancia. Así que no hay excusas para no hacer alguno de los cursos o estudios. Siéntanse todos y todas bienvenidos. Gracias, Paulo. muchas gracias. Y qué bueno, hasta viernes. No, hasta Hasta el jueves, jueves. jueves, No me hasta asustes. jueves, Por favor, hasta no me jueves. asustes. Decime No, que no, sacaste bien hasta el jueves. pasaje. Não, não, é que o problema é que em português, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, então, hasta quinta-feira, pero é jueves. Muy bien. Estarei em Rosário miércoles. Miércoles